o Deus misericordioso e justo. Amós, capítulo 7, do verso 1 ao 9, meus irmãos. E aqui começa a última parte da profecia de Amós, daquela divisão que nós começamos falando sobre profecia, de castigo, de punição do Senhor, do capítulo 1, do verso 3, até o capítulo 2, verso 16, onde a gente encontrou aquela expressão se repetindo pela primeira, pela segunda, terceira, transgressão, quarta, eu não vou tirar meu braço de punição sobre vocês. Aí depois nós entramos na segunda parte do livro, que era a fundamentação dessas profecias. Por que o Senhor estava usando o profeta para profetizar que ele derramaria fogo? Fogo é juízo de Deus na Bíblia. Na maior parte das vezes que aparece, na maior parte das vezes, fogo está sempre relacionado com o juízo de Deus, né? Felizmente, algumas pessoas acham que fogo é sempre ser cheio do Espírito Santo. Mas a evidência maior, a aparição de fogo em toda a Bíblia é sempre juízo de Deus. E aí nós vimos e terminamos domingo passado a última pregação dessa parte, sobre pregação, a fundamentação do porquê o Senhor disse tudo o que disse, a partir do capítulo 1. Agora, nós vamos adentrar a parte das visões que Deus deu ao profeta Amós. As pessoas hoje não sempre, né? Mas hoje elas valorizam muito visões, né? As pessoas, quando eu digo pessoas, a maior parte dos cristãos, eles não valorizam muito esse culto racional, né? Por que eu estou falando racional? Porque normalmente essas manifestações da qual a visão, ter uma visão, está sempre colocado como algo sobrenatural. E de fato é algo sobrenatural. Mas isso aqui hoje, e que nós temos costume de fazer, meus irmãos, abrir a Bíblia, ler o texto, explicar o texto, aplicar o texto, também é sobrenatural. Quando você está lá na sua casa, que você abre a Bíblia e começa a ler, o Espírito Santo começa a mostrar para você coisas naquele texto, isso também é sobrenatural. Só que normalmente as pessoas sempre ligam isso a cura, milagre, a expulsão de demônios e a visão. Aqui, vamos começar a terceira parte que vai se encerrar, a profecia de Amós, com 5 visões. Hoje nós veremos 3 em especial. E daí daremos sequência, as outras 2. E é interessante, né? Porque as perguntas que a gente deve fazer, mas por que Deus age assim? Por que Deus agiu assim? Será que Deus ainda age hoje dessa mesma maneira, dando visões? Então, eu parto aqui logo, de princípio, antes de ler o texto, nós vamos ver aqui 3 visões que o Senhor deu, algo maravilhoso que o Senhor deu para o profeta. Mas hoje, respondendo essa pergunta, hoje Deus não fala mais através de visões, meus irmãos. Deus fala através da sua palavra, Escritura. Deus vem falando conosco desde muito tempo. Especificamente, Deus tem nos dado visões, profecias, palavras que curam, palavras que machucam, palavras que doem, palavras que nos deixam angustiados, palavras que nos alegram. Desde quando começamos a expor os profetas menores. Mas, pastor, aonde que o senhor pode sustentar essa fala
de que hoje o Senhor não fala mais assim como esse profeta falou no tempo dele. Pronto. É um texto bastante conhecido, mas eu quero que você vá lá e marque. Hebreus, capítulo 1. Olha o que é que esse texto diz para a gente. E digo que, como Paulo, eu não me canso de dizer as mesmas coisas. Olha aí. Hebreus, capítulo 1, verso 1. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. É exatamente o texto que nós vamos ver hoje. Deus falando pelos profetas aos pais. Mas o verso 2 diz o seguinte: mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Então, Jesus veio a esse mundo, encarnou, e quando começou o ministério dele, levantou 12 homens, e o Senhor disse para eles: ide por todo mundo pregai o evangelho. E o Senhor disse que era o evangelho para eles. O Senhor os inspirou a escrever o que nós temos hoje aqui. A visão de Deus para nós. E Deus é sacerdote, Deus é profeta, Deus é rei. Então, qual é a visão que nós temos que ver hoje? A visão dada pelo Filho. E onde é que o Filho está dando essa visão? Na sua palavra. Tá certo, irmãos? Só isso aqui já deve deixar os irmãos certos, firmes, que profecia, que muitos dizem por aí. O Senhor me mostrou isso aqui. O Senhor me disse isso aqui. Levante a mão direita. Olha o que é que Deus está mandando dizer para você nessa noite. Se não for palavra de Deus, meus irmãos, não tenha medo de cair no pecado, que a Bíblia diz que é imperdoável, de blasfemar contra o Espírito Santo. Não vai blasfemar. Pelo contrário, você vai glorificar e exaltar o Senhor e dizer: isso aí, eu não creio nisso daí. Eu creio na palavra de Deus. E sem falar que na leitura que nós vamos perceber, em todos os profetas, eles tinham algo em comum. As profecias, seja profecias oráculos, Deus falando, e eles repetindo. E nós vimos isso aqui. Todas as pregações de Amós. Era o que ele ouvia de Deus e repassava para o seu povo. Agora, ele não só ouve como vê alguma coisa. Mas todas elas têm algo em comum. Era sempre chamando a atenção do seu povo. Era sempre recriminando o seu povo. Não é o que esses profetas aí fazem, dizendo só coisa boa, que você vai ser isso, vai ser aquilo outro, que ninguém vai te deter, Deus te chamou para ser cabeça e não cauda, e por aí vai. E aqui, mais uma vez, a profecia do Senhor é chamando a atenção. Vamos ler o texto? E olhe como ele é bem enfático em dizer a fonte dessa visão. Não é um negócio que ele sonhou e chega contando. Não é vontade dele. Como tudo que ele vem falando, ele sempre diz a fonte. Deus. Isso aqui, só lembrando, capítulo 1, faz parte do que está no verso 2 do capítulo 1. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz. Os campos dos pastores estarão de luto, e o alto do Carmelo secará. Aqui é mais uma vez o leão, o nosso Deus, rugindo agora, através do profeta, não só pelo que ele falou para o profeta, mas pelo que ele mostrou para o profeta. Perceba que na nossa leitura, ele vai sempre dizer isso. Mostrou. É algo que o Senhor fez ele ver. O que foi que o Senhor fez ele ver? Vamos lá. Verso 1 do capítulo 7. O Senhor, Deus, me mostrou o seguinte:
eis que ele formava uma nuvem de gafanhotos, no momento em que começavam a brotar as plantas da entre-safra, ou seja, a cultura tardia que vinha depois da concluída colheita reservada ao rei. Quando tinham acabado de comer toda a plantação, eu disse: Senhor Deus, perdoa, por favor. Como poderá Jacó sobreviver? Pois ele é pequeno. Então o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: isso não vai acontecer. Depois o Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Esse fogo consumiu o grande abismo e começava a devorar a terra. Então eu disse: Senhor, por favor. Como poderá Jacó sobreviver? Pois ele é pequeno. E o Senhor mudou de ideia em relação a isso. Também isso não vai acontecer. Mostrou-me também isto. E eis que o Senhor estava sobre um muro, levantando a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Os lugares altos de Isaque serão assolados, e os santuários de Israel serão destruídos. E eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Vamos orar. Deus, permita-nos, Senhor, compreender a profundidade dessas visões, a relação dela para conosco hoje, nesses dias. Coloca temor em nossos corações. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que a tua graça e o teu favor esteja sobre nós, nos perdoando, nos colocando diante de ti com corações quebrantados e contritos. Ó Deus, não nos permita sair da mesma forma que entramos. Nos envolva, Deus, no teu poder, na sabedoria que vem de ti. Ó Deus, nos faz crescer na graça e no conhecimento das verdades contidas nesse texto. Que todos aqui sejam alcançados com as verdades que esse texto contém. Ó Deus, sê conosco. Mais uma vez eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Diferente de tudo que a gente já ouviu o profeta falar aqui, aqui ele se manifesta não só como um profeta que fala a palavra de Deus, mas um profeta, meus irmãos, que intercede pelo povo de Deus. Como é que eu divido esse texto? Está aí, ó. A misericórdia que adia, ou seja, que prorroga. Prorroga o quê? O julgamento de Deus, o castigo de Deus. Segundo ponto, do verso 4 ao 6, a misericórdia que para. Para o quê, meus irmãos? Para a ira de Deus. Então, a misericórdia de Deus, como diz o livro de Lamentações, é a causa de não sermos consumidos. Ela se renova a cada dia. E esse texto aqui nos traz essa verdade, que muitas vezes a misericórdia de Deus é o motivo dele prorrogar, adiar o seu castigo. A misericórdia de Deus é o motivo de muitas vezes ele parar. Ele prorrogou, aí ele vai fazer, ele vai castigar, ele vai derramar a sua ira, aí a sua misericórdia
muitas vezes, para esse ato do Senhor. Mas perceba, a misericórdia prorroga, adia, a misericórdia para, mas ela não impede de que em um momento o castigo, a ira de Deus se manifeste. Vai acontecer. É o que exatamente vai dizer o verso 7 ao 9. A justiça que pune. Isso é para a gente entender que não é porque o mundo é tão depravado que merece o julgamento do Senhor, merece o juízo do Senhor, julgamento, castigo, juízo, ira do Senhor, que a gente não possa exercer misericórdia em orar ao Senhor, como o profeta faz, e diz: Senhor, perdoa, Senhor, para. Perceba, meus irmãos, mais uma vez aqui, por mais que Amós, todos os profetas que nós temos visto até aqui, tragam palavras tão difíceis, tão duras de se ouvir, mas está sempre entrelaçada com um Deus misericordioso. E aqui, mais uma vez, nós sabemos que esse povo aqui recebeu a ira de Deus. Nós sabemos que esse povo foi destruído. O reino do norte acabou, não existe mais. Mas esse texto fica para nós para mostrar que Deus é justiça, mas a sua justiça está atrelada à sua misericórdia para com o seu povo. Então vamos aqui ver a misericórdia adiada. Como é que o profeta começa? Eu vou falar para vocês o que Deus me mostrou. Provavelmente, tudo isso que o profeta está falando não foi em sequência. Essas três visões aqui, que a gente vai começar por essa agora, não foram uma atrás da outra. Provavelmente foi no decorrer do ministério desse profeta, desse plantador de sicômoro. Mas acredita-se que a última do prumo coloca ele, finca ele em Betel, por causa do verso 10. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou-lhe dizer a Jeroboão, rei de Israel. Dizer o quê? O que ele acabava de falar, do verso 7 até o verso 9. Mas o ponto aqui é que o Senhor, de maneiras diferenciadas, assim como nós lemos lá em Hebreus, falou aos pais, pelos profetas, de várias maneiras. Então aqui, pelo menos duas maneiras. A primeira, o Senhor me disse isso aqui, eu estou repassando para vocês. Agora, o Senhor me disse e mostrou isso aqui que eu vou falar para vocês. E mais uma vez, ele coloca Deus como a fonte dessa visão e como o detentor de aplicar esse julgamento, esse castigo. Através de quê? De algo que era bastante conhecido e temido por eles. Gafanhoto. Nós, quando aqui expomos Joel, a gente viu lá o estrago que os gafanhotos fizeram. Olha aqui como é que ele começa. O Senhor Deus me mostrou o seguinte, de que ele formava nuvem de gafanhotos. Olha aí, meus irmãos. Ele diz que está vendo gafanhotos que foram formados, criados por Deus. É Deus o autor desses gafanhotos. É Deus que está ali dando início, trazendo à existência esses gafanhotos, para que não fique dúvida de que a ação é total responsabilidade de Deus. É Deus
que é responsável pelo que os gafanhotos irão fazer. Olha aí, ó. Eis que ele formava, ele quem? Deus. Uma nuvem de gafanhotos. E ele é bem detalhista em dizer a hora, o momento exato que esses gafanhotos vão agir. Ele diz assim, ó. No momento em que começavam a brotar as plantas da entre-safra. Entre-safra. E ele vai explicar o que é isso. Que momento é esse? Aí ele diz, ou seja, a cultura tardia que vinha depois de concluída a colheita reservada ao rei. Presta atenção. O gafanhoto aí é aquele mais perigoso. A palavra que está aí é aquele grandão, pretão, aquele que vem para comer, sabe? Destruir. E ele diz o momento, ele vai destruir, porque era assim. O povo plantava e quando eles iam colher, a primeira colheita era dado ao rei, ao governo. Era como se fosse o imposto de renda. A primeira. Onde é que Deus, na sua soberania, porque aqui é o Deus soberano. Qual é o momento que Deus vai dizer, vão lá e acabe com tudo? É bem na hora que eles acabaram de colher e pagaram o governo, e agora a segunda remessa, a entre safra, é que vai ser a deles, o sustento deles, a manutenção deles. Aí o Senhor diz isso aqui. Quando tinham acabado de comer toda a plantação. Antes ele disse, depois de concluída a colheita reservada ao rei. Depois os gafanhotos vieram, comeram tudo, e eles ficaram sem nada. A representação do gafanhoto aí, nada mais é do que fome, miséria, destruição. É Deus afetando a economia. Dali para frente, não vai ter mais como plantar, colher, porque os gafanhotos comeram tudo. O governo, no começo não foi prejudicado, mas depois vai ser. O governo tão rico, a nação tão próspera, tão estabilizada e tão segura, vai começar a sentir. Porque a sua economia, assim como aconteceu em Joel, vai ser afetada. Vão passar necessidades. Vão ser miseráveis. Ou seja, o fim. O trabalho vai gerar um fim, uma renda. O fim deles, a renda deles, o sustento deles foi, ou melhor dizendo, será atacado. É a promessa do Senhor. O Senhor me mostrou, criou uma nuvem de gafanhoto, e na antissafra ele vai mandar, é que Deus está me mostrando. Aí imagina o povo tudo ouvindo isso, povo que está na prosperidade, está na segurança, está na estabilidade, ouvindo o profeta dizer um negócio desse. E mesmo assim, o profeta tem tanta convicção de que Deus fará isso, como ele tem convicção que o povo merece isso. Perceba que aqui o profeta não cita pecado, o pecado deles. Não precisa citar. Por que não precisa citar? Pela oração que ele faz a Deus. Olha aí. Eu disse, finalzinho do verso 2, depois de dizer, vai comer tudo. Depois comer tudo. Toda a plantação. Eu disse, Senhor, Senhor Deus, perdoa, por favor. Até então, o profeta nunca tinha se colocado como mediador entre os homens e Deus. Ele estava ali sempre com aquela veia profética, de ser porta-voz dos oráculos de Deus, que não era algo bom de se ouvir. Repito,
O povo vivendo o melhor que podia se viver. Melhor época. E chega um pregador desse jeito, pregador do caos. Não vai ficar assim. Deus vai mandar gafanhoto para vocês. Mas eu quero dizer para vocês, quando eu vi isso, e a ideia de que ele viu, e foi muito real para ele. A gente não sabe como exatamente isso aconteceu. Como é que Deus mostrou isso a ele. Mas fato é que ele tinha tanta convicção com aquilo que ele viu, que ele vai e clama pelo povo. Preste atenção. O povo não está nem aí. Está lá nos seus pecados. Está lá, em toda a sua depravação, toda a sua insensibilidade. Mas o profeta que até então trazia e continua trazendo discursos pesados, confrontadores, ele diz: Senhor Deus, perdoa, por favor, perdoa. Isso é assumindo a culpa. Isso é reconhecendo a culpa do povo de Deus, o povo escolhido que está lá no capítulo 3. De todos que eu olhei, eu escolhi vocês. É como, de alguma maneira, o profeta aqui estivesse apelando para a aliança de Deus. Para a aliança de Deus. E principalmente quando ele usa essa expressão aqui, perdoa Jacó. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus da aliança. Deus, tu é um Deus da aliança. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ó, redundância. Pelo amor de tu mesmo. Eu fiquei tão desesperado agora quando eu olhei para esse texto que eu disse, pelo amor de Deus, só Deus mesmo, irmãos. Deus, perdoa. Jacó não vai sobreviver. Não vai. Vão ser aniquilados. Não vai restar um, Senhor. Não pesa a mão, não. Perdoa. E o povo vivendo a sua vida normal, ouvindo ele, não mostrava nenhum pingo de desejo de se arrepender, mas está lá o profeta, sendo um instrumento de misericórdia, meus irmãos. Mesmo trazendo um discurso tão duro. Deus, perdoa. Não vai sobreviver. Aí ele diz mais, ele argumenta com mais uma coisa. Ele diz, ele é pequeno. Mas como é que eles se achavam? Fortes, poderosos. Não foi isso que a gente viu? No começo do capítulo 6, verso 1. Ai dos que andam à vontade em Sião, ai dos que vivem sem receio no monte de Samaria. Se achavam os fortes. O Senhor, no mesmo texto, continua e diz, verso 2, vão à cidade de Calné e olhem dali. Vão à grande cidade de Ramate e depois desçam até Gate dos filisteus. Será que vocês são melhores? Vocês não são tão grandes assim. Eles se achavam poderosos. Lembre-se, a Síria não fazia medo nessa época. Mas é eles que o Senhor vai usar. Aí o profeta diz, Senhor, eles são pequenos. Eles não são isso que eles dizem. Tu sabe disso. Perdoa, perdoa. Esse é o apelo. Perdoa. Aí o Senhor fala. Isso aqui é a visão. Ele viu o gafanhoto. Ele ora ao Senhor. Ele está dizendo, aí o Senhor apareceu a mim e falou isso aqui, ó. Então o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou. A isso o quê? Que vai mandar os gafanhotos comer toda o meio de sobrevivência deles. Isso não vai acontecer. Talvez na sua versão tenha o Senhor se arrependeu. Eu já expliquei isso aos irmãos, mas vou explicar aqui de novo. Quando a Bíblia fala, a minha versão aqui é a mais atual e eu acho que é a melhor. Né? Quando coloca, mudou de ideia, do que arrependimento. Porque quando fala arrependimento, a gente pensa logo como a gente se arrepende. Não é? Arrependimento é um sentimento, né? E a gente pensa como a gente. Só que a gente, quando se arrepende, é reconhecendo algo de errado que a gente fez. Não é não? A gente errou e se arrepende. Enquanto a gente não se
perceber que aquilo é um erro, a gente não se arrepende. Mas encaixar isso em Deus não faz sentido. Se Deus é perfeito, não sofre variação ou variações, não tem como aplicar isso a ele. Arrependimento na mesma perspectiva que a gente. Então Deus errou? Então Deus escuta a oração de Amós? Aí disse, Amós, eu me precipitei. Eu errei. Não vou fazer isso. Não é. Então o que é? Pronto, é uma palavra meio complexa, complicada, mas eu vou tentar explicar. Todas as vezes que aparece essa expressão, se arrependeu o Senhor, é uma linguagem antropopática. Antropopática. Que é Deus se manifestando, usando sentimento que normalmente é atribuído ao homem. Existe outra palavra chamada antropomorfismo, que é quando a expressão assim, o olho de Deus, a mão de Deus, Deus se manifestando com características humanas. Mas Deus, a Bíblia diz que é espírito. Ele não tem mão, ele não tem boca, ele não tem olho. Certo? Então, quando a Bíblia fala assim, é essa linguagem antropomorfismo. É Deus usando linguagem, né, características humanas. E esse antropopotismo é Deus usando sentimento, para que o homem entenda. Por isso que a melhor versão é Deus mudou de ideia. E outra coisa interessante, que a gente precisa entender. Não foi a oração, o pedido de Amós, que mudou a ideia de Deus. O que a gente tem que entender, que todas as vezes que a gente vai tratar desse assunto, a gente tem que sempre lembrar que Deus é soberano, que Deus não sonha, Deus decreta, e tudo que Deus planeja, Ele executa, e Ele não se arrepende. Mas, pastor, o texto está dizendo que Ele mudou de ideia. Ele é soberano, Ele mudou a ideia dele. E aí, como é que eu entendo esse texto? Para eu saber que Deus mudou de ideia, Ele tem que me revelar que Ele mudou de ideia. E como é que Ele faz isso? É me levando a orar, a pedir o que Ele quer. Então, quando eu tenho que crer nisso, quando o profeta está orando, o que está aqui no verso, parte B do verso 2, como poderá Jacó sobreviver? Pois ele é pequeno, perdoa, por favor. É porque Deus, na sua eternidade, Ele já tinha estabelecido que era assim que ia acontecer. Eu vou dar uma visão a ele, depois eu vou fazê-lo orar, me pedir para que eu mude de ideia e eu vou mudar. Nessa perspectiva, você percebe que não foi Amós que mudou a vontade de Deus. Deus já tinha estabelecido isso. Não, pastor, mas você está dizendo isso aí para colocar Deus numa situação boa. Não, porque se eu pensar diferente, meus irmãos, eu toco na soberania e no poder de Deus. Se a minha oração, a sua oração, mudar a vontade de Deus, então eu estou querendo dizer que a gente tem poder de influenciar Deus a dizer, não vá assim. Faça assim, Deus. É melhor. Não faz sentido. Então, para que eu não peque contra a soberania do meu Deus, eu só posso entender que aqui é um ato misericordioso de Deus. Deus, quando se manifesta para o profeta, Deus também, pelo seu poder, o influencia a pedir exatamente o que Deus quer que ele peça, o que Deus quer fazer. Lá em Tiago não diz, vocês não recebem porque não sabem pedir, porque vocês pedem egoisticamente. Aí Jesus diz assim, quando ensinou, peça tudo em nome do Filho. Te peço em nome de Jesus. Aí quando ele diz em nome de Jesus, é porque a gente colocou o nome de Jesus? Não, porque eu estou pedindo segundo a vontade de Jesus, que é Deus. E onde é que está a vontade de Jesus e de Deus? Está aqui na Bíblia. Eu tenho que orar a Escritura. Entendeu, irmãos? Então, todas as vezes que você ouvir a expressão, o olho de Deus, a mão de Deus,
é uma linguagem antropomórfica. É Deus se manifestando com características humanas. Boca, voz, Deus não tem boca, Deus não tem olho, Deus não tem mão, Deus é espírito. E todas as vezes que você encontrar na sua Bíblia, Deus se arrependeu, é uma linguagem antropopática. É Deus pegando sentimentos humanos para ser entendido. Porque se não fosse assim, a gente não entenderia Deus. E isso vai se aplicar à segunda visão, de novo. Mas olha o que a segunda visão diz. Depois, o Senhor Deus me mostrou o seguinte. Eu fico imaginando o povo ouvindo o profeta falar. Deus chamou o fogo. Tanto a primeira como a segunda, meus irmãos. Mostra que Deus está no controle de tudo. Deus chamou o fogo. Deus formou a nuvem de gafanhoto, agora Deus chamou o fogo. Olha aí. Você vai fazer o que eu quero. O que é que esse fogo vai fazer? E lembre-se, fogo é juízo, é ira de Deus. Gafanhoto, julgamento, castigo. Aí Deus diz, vou chamar o fogo para exercer a minha justiça. E como isso vai se dar? Aí ele vai dizer, este fogo consumiu. Então o profeta já vê o fato acontecido. Consumiu. Consumiu o quê? O grande abismo. E começava a devorar a terra. O grande abismo, a maioria dos comentaristas acredita que esse fogo aqui é um fogo literal. É incêndio. Um calor, uma seca muito grande, como nós vimos também em Joel, que assolou o reino de Jeroboão. Queimou todas as plantações. Acabou com o meio. Estavam sem salário porque não podiam pegar a colheita e vender. E agora acabaram com o meio. Não vai ter mais nada. Queimou tudo. Queimou tudo ao ponto de atingir onde tinha água possível. Porque podia não estar chovendo por causa da seca, mas talvez tivesse os rios, os lagos, os rios subterrâneos. Porque não existem os rios subterrâneos, águas dentro de cavernas. O texto está dizendo aqui que ia secar tudo, meus irmãos. Ou melhor dizendo, que secou tudo. Está aí, ó. E o fogo consumiu o grande abismo. E por causa dessa seca, o fogo acabou com tudo, que evaporou onde tinha água. Água é sobrevivência, meus irmãos. O povo morreu. E começava a devorar a terra. Tudo. Perceba que as civilizações, você pode pesquisar no Google, que você vai estudar como as civilizações começaram. Mesopotâmia, as mais antigas. A do Egito, era sempre próximo a algum braço de um rio. Tem que ter água. Tem que ter água. Olha aí, meus irmãos. O que é que o pecado não arrependido, o que é que práticas pecaminosas atrai da parte de Deus? A sua ira. Mas a sua ira não é sem misericórdia. O desejo dela é levar arrependimento. Aí, mais uma vez, o profeta diz, Senhor Deus, aí ele não diz perdoa. Ele não diz perdoa. Ele não intercede mais no sentido de, Senhor, olha para eles. Não olha para o pecado deles. Não olha para o pecado deles, Senhor. Ele diz, pare. Por favor, Deus, pare. Não faça isso. E aí ele vai usar os dois argumentos que ele usou anteriormente quando foi pedir perdão. Senhor, Jacó não vai sobreviver. Israel não vai sobreviver. Eles são pequenos, Senhor. Eu sei que tu está irado. Porque eles se colocam diante de ti como se fossem maiores do que tu. Eles não te consideram, eles não te levam a sério. Mas tu sabe que eles são pequenos. Não tem força para nada. Perceba que aqui,
Gafanhoto e fogo é literal. Eles não entendem que é uma figura de um exército que vai vir. Quando eles escutam isso, eles escutam literal. E não se arrependem, meus irmãos, não temem. E é Deus mostrando para nós aqui, para ele acabar com esse mundo, meus irmãos. Não precisa de guerra, não. Só basta ele dizer, não vai chover mais. Só basta ele dizer, eu não vou mais controlar, entendeu? As espécies de peste e de praga na lavoura. Eu vou deixar, onde tiver gafanhoto, se multiplicar de um jeito. Eu vou deixar a coisa ao léu. Pronto, meus irmãos. O mundo acabava, todos nós seríamos aniquilados. Eu vou mandar uma seca tão grande, eu vou deixar o sol esquentar tanto, que onde tiver água, vai acabar, vai secar. Pronto, só bastava ele fazer isso, meus irmãos. O profeta tinha essa convicção. Só bastava Deus mexer a sua mão poderosa. Aí ele disse, Senhor, para. Para, Senhor. Para. Aí Deus vai fazer o quê? Vai parar. E o Senhor mudou de ideia. O Senhor se arrependeu. Os irmãos já entenderam, né? Não precisa explicar de novo, né? Em relação a isso que falou, também isso não vai acontecer. Se você tem alguma dúvida acerca. Não, Deus fez isso porque ele perdoou o povo. Então, pastor, de fato ele perdoou. Porque ele disse que não ia mandar gafanhoto. E ele disse que não vai mandar fogo. Está aí. Também isso não vai acontecer. Não, meus irmãos. Deus só adiou. Deus só prorrogou. Porque agora não tem dúvidas de que ele vai fazer. Verso 7, a última visão. De novo, mostrou-me também isto. Só que presta atenção na leitura. Agora o profeta vai ficar caladinho. Ele não vai, no sentido de interceder pelo povo. Quando ele abrir a boca, é para responder o que Deus vai perguntar. E agora Deus fala diretamente com ele. Então é uma visão mista aqui. Ele está vendo e Deus fala. Essa e a próxima que virá tem esse perfil. As duas passadas, o Senhor não fala com o profeta. Né? É o profeta que diz que Deus falou que não vai fazer. Mas nessa visão, ele retrata que Deus está falando com ele. E aí, o texto diz, eis que o Senhor, a visão é essa. Tente imaginar a cena, tá, irmãos? Tente imaginar a cena. Tá? Com muito cuidado, critério, mas tente imaginar o que o profeta viu aqui. Parece até engraçado. Eis que o Senhor estava sobre um muro. Imagina aí. Deus sobre o muro. Não dá para saber como é isso, né? Alguns comentaristas acreditam que ele está vendo realmente Deus em forma humana. Como apareceu, né, para alguns no passado. O próprio Jacó, né, que lutou. Josué também teve uma aparição. Aí, no caso aí, uma teofania do próprio Cristo no Antigo Testamento, né? Aí o texto diz isso aí, que o Senhor estava sobre o muro, levantando aprumo. Então a ideia de um homem, provavelmente um pedreiro, né? Que está construindo um muro. E ele tem uma ferramenta, que é onde ele chama a atenção, né? Ele diz, sobre o muro, levantando aprumo. E para não ficar dúvida, ele diz, e tinha um prumo na mão. É uma redundância aqui, né, irmãos? Aí Deus pergunta a ele, que parece mais redundante ainda, né?
Eu acho engraçado isso aqui. O que você está vendo, Amós? Fala sério, né? Oh, Deus. Aí ele vai dizer o que é que ele está vendo. Presta atenção. Ele não vai dizer, eu estou vendo o Senhor em cima do muro, construindo um muro, com um prumo na mão. Ele não diz. Ele vai direto no ponto. Na visão aqui, o foco é o prumo. Aí quando você entende que o foco é o prumo, aí depois você pensa, esse prumo está na mão de quem? Está na mão de Deus. Aí ele diz, ó. O que é que você está vendo, Amós? Um prumo. Então o que é que nós temos aqui na imagem dessa visão? Nós temos um homem, que é Deus, em cima de um muro, construindo um muro, levantando um muro, com um prumo na mão. O que isso significa? O que isso quer dizer? Diferente das outras, aqui o Senhor explica. Ele diz, então o Senhor disse, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo. Meu povo. Ele não diz simplesmente da humanidade. Ele especifica. Meu povo. Isso faz lembrar o que está escrito no Novo Testamento. Quando o Senhor quando o Senhor começar o seu julgamento, ele vai começar primeiro pelos seus. Ele diz, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Vamos aqui entender. O que seria o prumo, então? O que seria o prumo? Meus irmãos, sem dúvida, o prumo aqui é a aliança de Deus com o seu povo. É o meio aferidor. Aliança, o que é a lei de Deus, é os mandamentos de Deus, os decretos de Deus. É isso que o profeta vê na mão de Deus. Deus vai julgar o seu povo pela sua lei, pela sua aliança. E aqui está muito claro e nítido, pelo menos, Deuteronômio, Deuteronômio, capítulo 28, que tem lá as bênçãos e as maldições. Está lá. Então o Senhor está dizendo, eu vou julgar vocês, eu vou castigar vocês, eu vou punir vocês, baseado na minha aliança, na minha lei, nos meus decretos, nos meus estatutos. E como é que eles estavam em relação a isso? Totalmente tortos. Totalmente aquém. Se o prumo é a lei, e se esse prumo vai passar no meio do povo, esse povo é o quê, meus irmãos? Nessa visão? É o muro. Deus está no seu povo. Então a cena é essa. Deus está no seu povo, no meio do seu povo, passando a sua lei. A palavra de Deus, que é reta. Para nós aqui, a palavra de Deus, Gênesis e Apocalipse, é o prumo, que apruma a vida da gente. Então a ideia aqui, que o Senhor está fazendo Amós ver, é que Deus está em cima desse muro, em construção, que Ele está construindo esse muro, se relacionando com o seu povo. Aí Ele bota o prumo, e os irmãos sabem o que é prumo, né? Alguém aqui já deve ter visto um pedreiro trabalhando, né? Eu não sei se ainda usa isso hoje, né? É um cordão que tem um peso no final, que quando a pessoa está construindo lá, o pedreiro, ele coloca para ver se está reto. E aí, se ele vê que não está reto, está com problema, o muro vai ter que resolver. Os irmãos aqui já viram algum muro que foi projetado para ser levantado reto, mas aí se percebe que ele não está reto, ele está meio assim. Os irmãos já viram? Assim? Se não viram, é só ir aqui do lado, viu? Tem um. Você sai daqui, você fica lá na pontinha do muro e bota o olho assim, que você vai ver a volta que ele faz. A pergunta é, um pedreiro decente, honesto,
tivesse, vou usar a língua do matuto, atrepado aí em cima, e ele descesse o prumo, o que é que ele deveria dizer para nós? Eu vou ter que fazer o que com esse muro? Eu vou ter o que, irmãos? Eu vou ter que derrubar esse muro. Aí vai ser... Se cada tijolinho criasse vida, vai doer. Porque como é que derruba muro, hein? Hein, irmãos? Como é que derruba muro? É na pancada, né? Tem jeito. Pois é o que o Senhor vai fazer. Ele vai bater no povo. Vocês estão tudo torto. Agora sai do muro e vá para você. Imagine Deus pegando a sua palavra, agora, nesse momento, e você em pé, e Deus aferindo você com a sua palavra. Como é que é tal prumo, hein? Hein, irmão? Como é que é tal prumo? Pois é. É isso que Deus fez, é isso que Deus faz, mas é para o nosso bem. Quando eu estava estudando isso aqui, não sei por que veio na minha cabeça, aquela... Não sei se faz parte da medicina, quiropraxia, né, que ajeita, mais ou menos, né, irmão? Que ajeita a coluna do pessoal, né? Não sei se vocês já viram um vídeo, que a pessoa chega toda torta, aí o cara vem aqui, né? Sente aqui, aí pega a cabeça, dá uns estralos. Já viu? Já viu? Ai, dói, depois vem um alívio. Aí tem aqueles que estão com a coluna, que anda meio assim, torto, bota assim, bota lá, encosta na parede lá e... Ih, rapaz, não, tá, espera aí. Deita aqui. Aí o cara... Eu não sei como é que chama, se é enfermeiro, sei lá, não sei. O cara sobe lá e... 1, 2, 3, prac! Aí o cara... Ai! Aí depois do ai, o ai dele vai se transformando assim, ai... Tem uns que dizem assim, ai, que gostoso, que botou o negócio num lugar. Peia do Senhor é mais ou menos isso, meus irmãos. Vai doer, mas é para colocar a gente no prumo, irmãos. Vai trazer um mal-estar, mas depois o consolo vem. Aí você vai dizer, foi a melhor coisa que aconteceu. Senhor, todas as vezes que eu estiver me entortando, o Senhor me pegue mesmo. Não faça. Eu me lembro de um filme que eu assisti, de um pai que era alcoólatra. E ele era doido. Bebia tanto que fazia dívida e tinha que fugir com a família, porque os cobradores iam pegar ele. E aí ele tinha uma filha mais chegada. E aí ele chegou em uma cidade e conseguiu, né? Se livrar da bebida, e a vida foi melhorando, melhorando. Aí ele teve uma recaída. Aí chegou em casa bêbado, aí foi deitar lá, bêbado lá e tal. Aí ele foi e pediu a esposa, os outros filhos, para amarrar ele na cama, né? E aí ele disse para a filha dele, a menorzinha, olhe, quero combinar uma coisa com você. Vai chegar uma hora que eu vou começar a pedir, eu vou brigar, eu vou gritar com você, eu vou agredir você com palavras, para você trazer bebida para mim. Ou me soltar, mas você não me obedeça. Você não me obedeça, não me obedeça. Não me obedeça. Por favor, faça isso. Deixa eu sofrer para eu não recair. Né? Nós devemos ser assim. Senhor, me amarra, me machuca, mas não deixa. Não deixa eu sair do prumo. Não deixa eu te ofender. Não deixa, Senhor. Eu não quero sentir o teu braço da correção. Eu quero te servir sem precisar apanhar para isso. Infelizmente, esse povo não deu ouvido. O que eles escutam do Senhor é isso aqui, ó. Os lugares altos, verso 9. De Isaac, filho de Jacó, serão assolados. E os santuários de Israel serão destruídos. E eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Aí o Senhor dizendo, eu vou destruir
aquilo que vocês colocam como prosperidade, segurança, estabilidade. O governo de vocês, a segurança, a política, né? Eu vou atacar aquilo que vocês acham que é a segurança de vocês, que é a estabilidade de vocês, eu vou atacar. E o luxo de vocês, a arrogância de vocês, a adoração hipócrita de vocês, eu vou destruir. O prumo agora vai ser a minha espada. Isso de fato aconteceu. E é interessante que antes, no verso 8, finalzinho, aparece uma expressão que faz um link lá com a saída do povo do Egito. Na minha versão, diz assim, ó: não posso mais ignorar o que fazem. Ou seja, a misericórdia de Deus foi adiada, prorrogada. A misericórdia de Deus foi parada, mas chegou uma hora que ele diz: a minha misericórdia, a minha paciência tem limite. Eu não vou mais ignorar. Mas tem a versão Ara, que esse versículo fica assim: e jamais passarei por ele. E jamais passarei por ele. Que é o verso 8 que diz: o Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que porei o prumo no meio do meu povo, povo de Israel, e jamais passarei por ele. Essa palavra passarei é a mesma palavra que está lá em Êxodo 12, 13, que é aquele ato que o Senhor diz assim: olha, eu vou vir, o anjo vingador, que é o próprio Deus, eu vou vir e vou matar todos os primogênitos. Vou acabar com todos. Eu vou passar por cima. Os únicos que vão ser livres disso é os que marcarem os umbrais das portas, com sangue lá, né? Aí eu vou... Presta atenção. Essa é a conexão. Que certamente eles entenderam o que o Senhor está dizendo aqui. Lá, o que foi que aconteceu? Eu vou passar... E quando eu ver a mancha na porta, no umbral, eu vou ignorar. Eu vou dizer: ali não tem ofensa para comigo. Ali eu não preciso passar a minha espada. Ali o meu prumo foi colocado e eu encontro fidelidade. Então, eu vou passar. Eu não vou tocar. Aí aqui é o contrário. É o que o Senhor está dizendo. Eu não vou mais fazer isso. Quando eu for, pode estar marcado com sangue, pode estar com louvor belo e bonito para comigo, pode estar dando a melhor oferta, mas eu sei que é de um coração depravado. Eu sei que é de um coração idólatra. Eu sei que é de um coração mesquinho. Eu sei que é um hipócrita no total. E eu não vou mais passar. Eu vou parar e eu vou agir. É isso que Deus está dizendo. E aqui eu faço um link com a grande volta do Senhor. O Senhor está passando hoje, está tolerando. Tem muitos orando, intercedendo o Senhor. Isso falou muito ao meu coração, porque ultimamente, quando eu vejo a nossa política brasileira, eu me revolto, não é, com tudo que está acontecendo. E até então a minha oração é: Senhor, vem, Senhor. Vem com a tua espada, sai rasgando cabeça aí de tudinho. Dá um câncer para esse miserável aí morrer, essa desgraça. Mas depois desse texto, o Senhor disse: não é assim que você tem que orar. Você sempre tem que orar para que eu faça justiça, mas com misericórdia. Não perca a esperança de arrependimento. Foi isso que Deus falou no meu coração. Não perca. Tem uns políticos aí que eu já botei no inferno faz tempo, meus irmãos. Mas a Bíblia diz: enquanto tiver vida, tem arrependimento. Então eu comecei essa semana: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Porque um dia ela acaba. E um dia, certamente, ela acabará quando o Senhor vier. Aí sim, aqueles que têm a marca dele, que foram selados, foram penhorados pelo Espírito Santo, esses vão ouvir, como diz lá em Mateus: entre benditos do meu Pai. E aqueles que não têm, o Senhor
não vai mais ignorar. Partindo para o final, eu concluo, meus irmãos, sem querer ser redundante, mas querendo ser incisivo. Deus é um Deus de misericórdia, meus irmãos. Ore por nossa nação, peça para que Deus tenha misericórdia. Peça que Deus puna, mas com misericórdia. Peça para que Deus salve, converta essas pessoas que não estão no prumo. E se até aqui então no texto você não conseguiu perceber a misericórdia de Deus, perceba aqui no verso 8, quando ele diz, eis que eu porei, a parte final, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo. Meu povo, não importa, meus irmãos, o quão fora do prumo nós estejamos, se nós somos povo do Senhor. O Senhor vai bater em nós, vai nos machucar, mas é para que nós o adorem em espírito e em verdade. Nunca vai ser para a nossa destruição. Vai ser para a nossa santificação, meus irmãos. Para que nós fiquemos alinhados. A segunda percepção é a intercessão, como eu acabei de dar meu exemplo. Vamos orar para que Deus faça justiça, mas vamos interceder que nessa justiça Deus haja com misericórdia. Que tanto cristãos que não vivem, que o testemunho dele, ele fala que é cristão, mas não vive como cristão. Que o Senhor tenha misericórdia. E se há alguma punição, algum castigo de Deus está sobre essa pessoa, que nós possamos dizer, Senhor, perdoa, Senhor, para. Restaura essa pessoa. Transforma o coração dessa pessoa. Que podia ser qualquer um de nós, meus irmãos. E por fim, aqui é óbvia, que está aqui no último verso. Deus não terá ninguém por inocente. Deus é um Deus que pune. E Ele vai punir. Eu ouvi uma canção, e aqui eu termino com essa frase. Para você que se considera crente. Para você que diz assim, não, mesmo pecador que eu sou, eu sei que o Senhor me salvou. Uma canção baseada nas Confissões de Agostinho de Hipona. E tem uma frase lá que me chamou a atenção quando eu estava ouvindo. Senhor, duro é te seguir, mas é impossível te deixar. É duro seguir ao Senhor, irmãos. É duro. Não tem aqui ninguém que não tenha pecado, que não tenha ofendido a Deus nessa semana. Ninguém aqui. Mas todos nós devemos ter consciência e convicção de que é impossível Deus nos abandonar. Meus irmãos, Deus morreu por nós, nós sendo ainda pecadores. E como diz Romano, não nos dará tudo em Cristo, meus irmãos? E o que é que Ele nos dá em Cristo? Punição, castigo para restauração, para renovação, para santificação. É impossível Deus nos largar. O que a gente tem que fazer é se submeter ao prumo, à palavra de Deus. Amém, irmãos? E nunca esquecer que terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo, como diz Hebreus 10, 31. Se há em nosso meio alguém que não confessou Cristo como Senhor e Salvador,
Se para quem já confessou, você viu aqui o discurso, como é pesado, imagina para quem não confessa Ele como Senhor e Salvador. Se apressa em clamar a Ele. Senhor, salve-me. Para quem eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Se você já é salvo, grite ao Senhor, Senhor, não permita que eu viva uma vida fora do prumo, fora da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, muito obrigado por mais essa